Era uma tarde aparentemente comum no escritório da Universidade de Berlim, onde Gabriel Nock Macedo, pesquisador brasileiro, e Lajos Berkes, colega húngaro, trabalhavam na análise de imagens digitalizadas de manuscritos antigos. Os dois pesquisadores dedicavam suas vidas à papirologia, o estudo de textos preservados em papiros que há muito haviam caído no esquecimento. Enquanto revisavam arquivos da coleção da Universidade de Hamburgo, uma descoberta intrigante chamou a atenção. Entre os documentos digitalizados, havia fragmentos que pareciam destoar dos textos convencionais da época. A caligrafia, o formato das letras e a estrutura do texto indicavam algo único. Inicialmente, pensamos que era apenas mais um texto apócrifo já conhecido, explicou Gabriel em uma entrevista posterior à BBC News Brasil. Mas algo no tom e na organização das palavras parecia diferente. A suspeita foi confirmada após uma análise mais aprofundada. Tratava-se de um fragmento inédito, possivelmente associado ao famoso Evangelho de Tomé, um dos textos apócrifos mais enigmáticos e debatidos na história do cristianismo. Mas este fragmento parecia conter ensinamentos e histórias que não apareciam nas versões conhecidas do texto. O Evangelho de Tomé, para os leigos, é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais não são encontrados nos evangelhos canônicos. Ao contrário desses, o Evangelho de Tomé não narra eventos cronológicos, mas apresenta uma visão espiritual e filosófica de Jesus, destacando-se por sua ênfase no autoconhecimento e na iluminação espiritual. Esse novo achado prometia aprofundar ainda mais o mistério em torno do texto. O Evangelho de Tomé e sua história controversa. Antes de explorar os detalhes da descoberta, é crucial entender o contexto do Evangelho de Tomé. Este texto foi encontrado pela primeira vez em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, em uma biblioteca de manuscritos gnósticos. Escrito em copta, ele fascinou estudiosos por apresentar um Jesus diferente, menos focado em milagres e mais voltado ao conhecimento interno. O Evangelho de Tomé é frequentemente descrito como um evangelho de sabedoria. Nele, Jesus ensina que o reino está dentro de você e ao seu redor. Uma visão que se alinha às tradições místicas, mas diverge das doutrinas cristãs ortodoxas, que enfatizam a necessidade de mediação externa, como a igreja, para alcançar a salvação. Os fragmentos recém-descobertos pareciam complementar esse conceito, mas também introduziam ideias novas e potencialmente polêmicas. Por exemplo, um dos trechos indicava que Jesus teria instruído seus seguidores a questionarem abertamente as Escrituras Sagradas, afirmando que as palavras escritas são sombras, mas a luz está em seu coração. Se isso for autêntico, pode mudar a maneira como interpretamos não apenas o Evangelho de Tomé, mas também os ensinamentos de Jesus como um todo, comentou Berkes em uma conferência acadêmica realizada após a descoberta. A validação de manuscritos antigos é um processo rigoroso que combina ciência e história. Gabriel e Lajos submeteram o fragmento a uma série de testes para confirmar sua autenticidade. A datação por carbono 14 revelou que o papiro datava do início do século II, um período próximo ao da redação dos evangelhos gnósticos. Além disso, análises microscópicas do pigmento usado na tinta mostraram que os componentes químicos correspondiam aos materiais utilizados na região do Egito naquela época. A caligrafia, com suas peculiaridades e padrões consistentes, também apontava para um escriba que viveu durante esse período. A maior surpresa veio durante a tradução. O texto apresentava ensinamentos que ampliavam o discurso sobre o autoconhecimento, uma marca registrada do Evangelho de Tomé. Um dos trechos dizia: "Quem entender o que está dentro de si,
compreenderá o que está oculto no céu. Pois o reino não é um lugar distante, mas um reflexo daquilo que cultivamos em nosso espírito. Essa passagem não apenas ecoava os temas do Evangelho de Tomé, mas também sugeria uma nova dimensão na relação entre o divino e o humano. Repercussão e reação mundial. Quando a descoberta foi anunciada, a reação foi explosiva. Especialistas de todo o mundo começaram a debater as implicações do novo fragmento. Para alguns, ele representava um avanço significativo na compreensão dos textos apócrifos e da diversidade de pensamentos no cristianismo primitivo. Para outros, levantava questões desconfortáveis sobre a autenticidade e a integridade dos evangelhos canônicos. A comunidade religiosa, como era esperado, dividiu-se. Alguns líderes cristãos, progressistas, acolheram o texto como uma oportunidade de enriquecer a espiritualidade moderna, enquanto setores mais conservadores rejeitaram a legitimidade do fragmento. Nas redes sociais, o público reagiu com uma mistura de fascínio e ceticismo. Teorias conspiratórias começaram a surgir, com algumas pessoas alegando que a descoberta era uma tentativa de minar a fé cristã. Além das implicações históricas, o fragmento recém-descoberto trouxe uma mensagem poderosa sobre autoconhecimento e espiritualidade. O foco de Jesus em ajudar seus seguidores a olhar para dentro de si mesmos ressoa profundamente em uma era onde tantas pessoas buscam sentido em meio ao caos e à confusão. No fragmento, Jesus enfatiza que a verdadeira sabedoria não vem da lei ou autoridades externas, mas de uma jornada interna do coração e graça. Essa perspectiva convida os leitores a repensarem sua relação com a fé e a buscarem um equilíbrio entre tradição e introspecção. A descoberta desse fragmento inédito do Evangelho de Tomé não é apenas uma revelação histórica, mas um convite à reflexão. Ele nos desafia a reavaliar o que significa ser espiritual, a questionar nossas próprias crenças e a buscar o reino não em um lugar distante, mas dentro de nós mesmos. Em última análise, essa descoberta nos lembra que a história não é um livro fechado, mas um diálogo contínuo entre o passado e o presente. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.